Você entra na concessionária. Olha aquele carro elétrico ou híbrido que passou meses namorando na internet. O vendedor sorri, mas solta bomba. O preço subiu R$ 12.000 da noite para o dia. E a culpa não é da inflação. Enquanto você tenta entender o prejuízo, a 17 mil quilômetros daqui, em Pequim, o governo chinês assina um único papel que paralisa fábricas inteiras em Detroit e na Europa. Eles controlam 90% de um grupo de pedras esquisitas que fazem o seu celular funcionar, o motor do seu carro girar e os mísseis do exército americano voarem. O plano era perfeito: deixar o Ocidente viciado na mão de obra barata deles para, depois, puxar o tapete de todo o planeta. Mas tem um detalhe que o sistema não queria que você descobrisse e que envolve uma guerra silenciosa de 10 bilhões de dólares acontecendo agora mesmo bem debaixo dos seus pés, aqui no Brasil. Dá uma olhada no seu bolso agora. O seu smartphone. Sabe por que ele é leve e potente? Por causa dessas pedras, os chamados elementos terras raras. E a pergunta que ninguém te faz é: se essas coisas são tão vitais para o mundo moderno, por que você nunca ouviu falar delas na escola? A verdade é que você não é burro. O sistema foi desenhado de propósito para manter o seu foco nas ações da bolsa ou no preço do dólar, enquanto o verdadeiro monopólio do século XXI era construído em silêncio. Quando Donald Trump voltou à Casa Branca e resolveu subir os impostos contra a China, os donos das maiores montadoras do mundo foram chorar no gabinete dele, dizendo que teriam que fechar as portas se ficassem sem esses minerais. O mundo inteiro percebeu que estava de mãos atadas. Deixa eu te apresentar o vilão dessa história, ou o gênio, dependendo de que lado do tabuleiro você está. O governo de Pequim percebeu o jogo há 50 anos. Enquanto o Ocidente queria apenas fechar o trimestre com lucro alto e terceirizar a parte suja e poluente da mineração, a China abraçou o trabalho pesado. O líder chinês Deng Xiaoping disse uma frase que resume tudo: o Oriente Médio tem o petróleo, mas a China tem as terras raras. Eles não criaram apenas minas, eles criaram um monopólio da química. Extrair a pedra é fácil, o segredo sujo que ninguém te conta é o refino, um processo altamente tóxico e radioativo que os países ricos não queriam no próprio quintal. A China aceitou a sujeira, quebrou todos os concorrentes com preços ridiculamente baixos e hoje dita as regras. Se eles decidirem travar as exportações amanhã, a produção de tecnologia global simplesmente para. Você não compra um notebook novo. O preço de tudo explode. Para você entender como o mercado funciona, imagina uma padaria que é a única da cidade que sabe fazer o fermento. Todos os outros padeiros sabem assar o pão, mas se o dono daquela padaria principal acordar de mau humor e prender o fermento, ninguém come. É isso que acontece na tecnologia. Olha o caso do Rafael, 33 anos, lá de Campinas. Ele comprou ações de uma empresa de tecnologia achando que estava seguro. O que o Rafael não sabia é que essa empresa depende de ímãs de alta performance que vêm 100% da China. Mas agora, o tabuleiro está virando. Países como os Estados Unidos e a Austrália estão injetando bilhões de dólares para financiar mineradoras fora da China, criando um escudo financeiro para garantir que essas empresas não quebrem se Pequim tentar derrubar os preços de propósito. E é aqui que entra a grande jogada que muda tudo para quem mora no Brasil. O nosso país abriga quase um quarto de todas as reservas mundiais dessas pedras preciosas. Mineradoras estrangeiras apoiadas pelo governo americano já estão cavando as colinas do sudeste brasileiro para tentar quebrar esse monopólio histórico. O dinheiro grosso está mudando de endereço. Agora presta atenção, porque isso vai contradizer tudo que os gurus de finanças do Instagram te dizem para fazer. Se você tem R$ 50 ou R$ 10.000 para investir, o seu papel não é tentar adivinhar qual mineradora vai vencer essa guerra. O investidor inteligente se protege seguindo o fluxo do dinheiro das superpotências. O passo a passo para você aplicar hoje é simples. Primeiro, pare de investir apenas em empresas de varejo ou tecnologia final que não controlam a própria matéria-prima. Segundo, comece a expor uma pequena parte do seu patrimônio a ETFs ou fundos focados em commodities críticas e infraestrutura global. Duas dúvidas comuns que eu sempre recebo: isso é seguro a curto prazo? Não, isso é um jogo geopolítico para os próximos 5 a 10 anos. A China pode perder o trono amanhã. Não, o relatório da Bloomberg mostra que reduzir essa dependência vai levar pelo menos uma década. Mas quem se posicionar nas bases agora vai colher os frutos lá na frente. Em resumo, a China domina o mundo porque aceitou fazer o trabalho sujo que ninguém queria. O Ocidente acordou tarde e agora corre contra o tempo gastando bilhões de dólares. E o Brasil está bem no centro desse cabo de guerra bilionário. A sua única tarefa para hoje é pesquisar quais empresas de commodities você tem na carteira. E a pergunta que eu te faço é polêmica:
Você acha que os Estados Unidos e os seus aliados vão conseguir quebrar as pernas do monopólio chinês usando o solo brasileiro, ou o plano da China de controlar o século XXI já é impossível de parar? Deixa o seu comentário aqui embaixo que eu quero debater com você. Se esse conteúdo abriu os seus olhos, clica no botão de curtir, se inscreve no Riqueza Oculta e compartilha com aquele seu amigo que acha que o preço das coisas sobe por acaso. Até a semana que vem.